Queria que você explicasse para o pessoal que é advogado qual é a diferença de private equity e venture capital e como é que foi a atuação desses fundos agora nesse ano. Tá. Então, vamos lá. Acho que tudo isso faz parte do que a gente chama de capital privado como um todo, né? São investimentos alternativos, na hora que o Pedro estava falando na hora de você estar diversificando o seu portfólio dentro de todas as opções de investimento, a parte de alternativos são investimentos que, em geral, são bastante mais arriscados, eles são comprometimentos de longo prazo e líquidos. Então, você normalmente coloca o dinheiro e aí se você entra no fundo, você tem aí normalmente um período de cerca de 10 anos para esse dinheiro ficar completamente parado e o gestor é que vai definir, dentro das regras limitadas, como é que ele vai ser investido ou não. Dentro dessa linha de investimentos líquidos, existe o que a gente chama fases diferentes de onde está a maturidade da empresa onde você está investindo. Então, acho que o comecinho de tudo, quando você está tentando montar um negócio, é você pegar dinheiro do que a gente chama Friends, Family and Fools. Então, são seus amigos, sua família e os tolos que dão dinheiro para alguém que não tem experiência ainda, e é uma coisa muito ainda embrionária. Aí você começa a pensar e levantar dinheiro do que a gente chama de investidor anjo, né? Então, são pessoas que começam já a olhar para esse investimento de uma forma um pouco mais profissional, mas ainda não são investidores institucionais. A partir daí, você entra no que a gente chama do ciclo de capital de privado que eu estou falando, que são investidores normalmente já institucionais em partes de fundo, e o venture capital, ele é muito nessa parte do começo. Então, são investimentos normalmente nas empresas que estão começando ainda, e são rodadas de captação menores, e é onde você está, primeiro, testando um produto, testando um mercado, você está vendo se aquela coisa vai funcionar ou não, aí depois você consegue, normalmente não funciona na primeira vez, você tem que testar de uma forma diferente, no mercado diferente. Então, essa é a parte onde você ainda tem muito mais risco, e as empresas, em geral, você acerta muito menos do que você erra. Então, você tem aí um componente onde muitas empresas têm uma mortalidade muito alta ainda em venture versus private equity. Aí você vai crescendo nesse dia, e não existe uma regra onde acaba um e começa o outro. No meio do caminho aí existe o que a gente chama de growth investing, né? Então, que pode ser um venture mais atrasado ou um private equity mais adiantado, mas onde a empresa está ainda crescendo muito, precisa de muito capital para investir, não necessariamente está dando lucro, então por isso que ela precisa de bastante dinheiro, mas você já tem aí um modelo de negócio mais desenhado, você já tem uma empresa que já sabe a que veio, já tem um time que não é só mais um empreendedor, ele já está começando a montar um time que faz sentido como um todo, e à medida que ele vai crescendo, então esse é o caminho do capital, né? Você vai para o private equity, onde você tem investimentos já maiores, onde a empresa está se preparando aí para uma potencial saída maior, para uma abertura de capital, ou um M&A mais parrudo de um estratégico. Então, são todas partes do ciclo do que é o crescimento aí do capital. O que a gente vê hoje no Brasil, eu acho que a grande parte da diferença, que, em geral, o Venture Capital está apostando mais em tecnologia, porque são as empresas que estão começando mais, e acho que isso o Venture, né? O Private Equity ainda não conseguiu muito bem lidar com essa coisa de um crescimento não necessariamente que gera lucro, então ele ainda fica um pouco mais desconfortável com essa coisa da falta de geração de caixa, de você ter muito mais números, mais dados para entender. Eu acho que o Venture tem uma forma muito grande de valorizar o empreendedor e não a empresa ou o mercado. Então, esse é o cara que eu quero, de fato, dar o suporte para ver, porque ele vai conseguir mudar o mercado, ele vai transformar coisas, às vezes são pessoas visionárias, loucas até, e você tem que realmente apostar é muito mais complicado. Para a Verect está muito mais olhando para a empresa, o setor, e se não der certo aquele empreendedor, eu vou lá e troco, porque eu consigo atrair gente de outros setores, atrair gente mais bem formada, que não necessariamente dá certo, mas essa é um pouco mais da cabeça do Private Equity. Mas acho que esse é o ciclo do capital, e o que eu fico muito feliz é que hoje no Brasil você tem o ciclo completo, né? Você tem investidores para todas essas fases, e acho que isso não existia há 5 anos atrás, não estou falando de década, né? Então, realmente, esse fato de que hoje você tem uma empresa boa, que ela é lançada no mercado, você tem dinheiro para todas as partes do ciclo. Você não vai perder um bom empreendedor porque ele não vai conseguir levantar dinheiro, que acontecia muito no Brasil. E aí, quando acaba esse mercado, aí sim vai para o mercado público, e aí com o IPO você acaba entrando mais numa transação com liquidez e com muito mais informação e muito mais regulamentada por todo o mercado. Se eu pudesse só adicionar, acho que e a estratégia tanto do Venture Capital quanto do fundo de Private Equity são um pouquinho diferentes também, né? Dado
o risco embutido, né? O venture capital diversifica ou escolhe mais empresas, dado que a incerteza é maior. Então, ele coloca o dinheiro de uma maneira mais diversificada em um número maior de empresas, um ticket menor, e aí, à medida em que a empresa vai crescendo, ele pode ir acompanhando e ganhando mais confiança. Enquanto que o private equity acaba tendo transações um pouco maiores e um número menor, dado que o estágio da companhia, o risco é um pouquinho menor, porque são empresas já testadas, um pouco mais maduras. O que a Beatriz falou é muito importante, porque no passado que a gente via no Brasil era, eventualmente, empresas pulando algumas fases. Então, uma empresa que, eventualmente, não estava preparada para ir para a Bolsa, porque ainda não tinha recebido um fundo de private equity, ia para a Bolsa e, da noite para o dia, tinha lá 1.000, 2.000 acionistas e ela não sabia se relacionar, não sabia ter a transparência adequada, ou até o business plan dela, né, os planos de crescimento dela, eram planos de crescimento de uma empresa de private equity que requer uma paciência e uma visão de longo prazo que, às vezes, o mercado líquido não tem. Então, a gente viu aí algumas empresas que poderiam ter dado certo, mas que foram para a Bolsa e não conseguiram atingir as expectativas dos investidores. E muitas delas foi por um erro de escolha de que tipo de natureza de investidor ela queria e podia ter. Então, esse preenchimento de todo o ciclo é muito importante, porque empresas menores é venture capital, empresas um pouquinho maiores é private equity, e já empresas maduras é o mercado da B3, da Nasdaq, da NYSE. Então, para a economia, né, para competição das empresas, principalmente num mercado como o nosso, que ainda é muito concentrado, né, a gente vê setores onde tem poucos players ou uma barreira de entrada muito difícil, o acesso a capital sempre foi um desafio enorme, porque o dinheiro custava muito caro. Então, para você crescer, para você comprar concorrentes, nunca foi muito fácil para as empresas pequenas. Com acesso a capital, com esse preenchimento da curva como um todo, você consegue ter uma competição muito maior. Não é à toa que no setor financeiro dos bancos eles estão sendo disruptados, no setor de seguros, no setor de educação. A gente vê uma competição muito maior que para os consumidores é muito bom. São serviços melhores, a custos menores e a economia cresce. Então, essas empresas contratam muito mais, não é à toa que determinados segmentos hoje a mão de obra é escassa e você tem dificuldade de contratar. Então, é um dinamismo da economia que hoje ele tem todas as ferramentas para que se floresça de uma maneira que a gente nunca conseguiu testemunhar aqui no Brasil.